Podcast Bichos Tagarelas. Com Fábio Marçal e Ricardo Verghi e gente convidada. Aloha, galera, estamos abrindo mais um Bichos Tagarelas. Por aqui, Jefferson Souza, o nosso comandante em chefe, Fábio Marçal, ainda não totalmente recuperado, mas se Deus quiser e Ele quer, ainda nesta semana, Fábio Marçal, o nosso super comandante aqui do Bichos Tagarelas, estará de volta à titularidade aqui na ancoragem do Bichos Tagarelas. Vamos às manchetes desta segunda-feira, hoje 8 de abril de 2024. Forças Armadas não são poder moderador. Daqui a pouco as informações e os detalhes. No esporte, bochicho e dos grandes no Paulistão. O Santos discorda do VAR no final do campeonato, na final do campeonato. Também notícia de esporte, mas notícia muito ruim, extracampo. Um torcedor é assassinado no estacionamento de uma partida entre grandes do estado do Pará. Informações hoje aqui dentro do nosso Bichos Tagarelas. Internacional, soldado brasileiro em combate na Ucrânia, faz pedido de ajuda nas redes sociais após perder a visão de um olho na guerra. Que coisa, hein? E já temos mais formados em inteligência artificial no Brasil. E o salário, ó, lá em cima. E a invasão da Embaixada do México no Equador e sua repercussão pelo mundo. E tem mais a participação dele, direto de Nova York, Carlos Kaminski, e do nosso Renato Rossi. Subindo a rampa. Muito bem, o STF decidiu por unanimidade que as Forças Armadas não são poder moderador. A reportagem é de Robson Bonin, da Veja, e diz o seguinte: o ministro do STF, Dias Toffoli, apresentou o último voto no julgamento que definiu, portanto, no plenário virtual da Corte, que a Constituição não permite uma intervenção militar constitucional e nem sustenta a ruptura democrática, ou do Estado Democrático de Direito, a partir do artigo 142. Com o voto de Toffoli, a Corte formou entendimento por unanimidade de que as Forças Armadas não são um poder moderador no Estado Democrático de Direito, como queriam os bolsonaristas e ainda alguns insistem em querer e que defenderam e insistem em defender um golpe de Estado lá no final da gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro, hoje inelegível por 8 anos. O julgamento dessas questões foi realizado a partir de uma ação do PDT relatada pelo ministro Luiz Fux. No voto, Toffoli lembra que as próprias Forças Armadas reconhecem o entendimento adotado pelo Supremo. Abre aspas. Para além de se tratar de verdadeira aberração jurídica, tal pensamento sequer encontra apoio e respaldo das próprias Forças Armadas, que sabiamente têm a compreensão de que os abusos e os erros cometidos no passado trouxeram a elas um alto custo em sua história. Afirmação do ministro, portanto. Então agora não tem mais chororô. Está definido pela Corte Suprema do Brasil de que as Forças Armadas não são ou não podem ser um poder moderador. Foi por unanimidade, todos os ministros do STF votaram favoravelmente a essa questão, de que as Forças Armadas não possuem poder moderador. E fim de papo. Podcast Bichos Tagarelas. Guerra na Ucrânia. O Brasil não tem um número oficial de brasileiros que estão participando
lá da guerra da Ucrânia, seja vestindo a camisa da Rússia, vestindo o uniforme da Ucrânia. O que aconteceu? Um brasileiro está fazendo aí uma vaquinha nas redes sociais porque ele perdeu a visão de um olho em combate. O nome dele é Fernando Barroso de Macedo. Ele atua como soldado voluntário na Ucrânia. Ele também fraturou as 2 pernas ao pisar numa mina terrestre. Que coisa, hein? Soldado brasileiro que atua como voluntário. E perdeu aí a visão de um olho, tendo fraturas também. Após o incidente, ele criou campanha nas redes sociais para custear as despesas médicas do tratamento. Fernando Barroso de Macedo, natural de Fortaleza, no Ceará, foi ferido em combate há mais de uma semana. Ele passou por cirurgias nas pernas e para a retirada de estilhaços de ambos os olhos. Apesar dos esforços dos profissionais médicos, o olho esquerdo não pôde ser recuperado. Ele perdeu totalmente a visão do olho esquerdo. O brasileiro, que está na Ucrânia desde agosto de 23, segue internado. Abre aspas, tudo é novo ainda. Estou no processo de aceitação desse momento. Gostaria de agradecer a Deus por ter me proporcionado mais uma chance de vida, um novo recomeço. E agradecer também às pessoas que estão orando por mim, estão rezando e mandando palavras amigas, afirma o brasileiro, portanto, que perdeu a visão em combate na Ucrânia, o Fernando Barroso de Macedo. Esse pronunciamento, essa fala, essa comunicação ele fez nas redes sociais. Ele ainda explicou que a campanha foi criada para custear as despesas, já que vai ficar um tempo sem receber pagamento. Acredito que ele não deve voltar mais para o fronte, né? Tanto pelos ferimentos de fraturas nas pernas, como por ter ficado sem a visão num dos olhos. Para fechar, abre aspas, estou internado num hospital que não cobre todos os gastos médicos e irei precisar de uma prótese no olho. E essa vaquinha é para ajudar no meu tratamento até que me recupere para poder voltar para o Brasil. Tá aí, ele vai voltar para o Brasil depois que estiver recuperado. Agradeço muito quem puder estar nos ajudando, afirma o texto da campanha virtual, essa vaquinha na internet que tem o objetivo de arrecadar R$20 mil. Até amanhã dessa segunda-feira, a campanha contava com 81 apoiadores e o valor de R$11.459 arrecadados. Basta você buscar aí essa história no seu buscador preferido, Google ou qualquer outro, buscando ali por vaquinha para brasileiro soldado que perdeu visão no olho esquerdo na Ucrânia, que você terá acesso a mais informações de como ajudar esse rapaz, o Fernando, que, como dito, deve estar de volta ao Brasil tão logo esteja recuperado de tudo que ele passou e do trauma que viveu na guerra. Trauma esse que, para qualquer combatente em qualquer conflito bélico pelo mundo, jamais sairá da cabeça desse rapaz. E a gente acompanha e lê bastante dos conflitos que ao longo de gerações vêm ocorrendo pelo mundo. Muitos ex-combatentes, depois, se não tem um apoio, se não tem uma sustentação familiar e psicológica, acabam se tornando alcoólatras, acabam passando a usar drogas, acabam não tendo mais aquela vida que tinham antes de se envolver num confronto armado. É uma questão muito séria, é preciso acompanhamento futuro, quem sabe pelo resto da vida, ao Fernando Barroso de Macedo e a tantos outros que vêm morrendo em conflitos por esse nosso mundão afora. Portanto, a vaquinha está aí. Acesse aí o seu buscador e procure por soldado Fernando Barroso de Macedo, voluntário atuando pela Ucrânia, lutando pela Ucrânia, perdeu a visão num dos olhos, também teve fraturas nas pernas e precisa complementar o dinheiro
que o total é de R$20 mil, para efetuar e fechar a conta do pagamento do tratamento médico que está recebendo na Ucrânia. Você está acompanhando aqui o nosso Bichos Tagarelas, que também tem uma polêmica aí no esporte. Isso mesmo, o presidente do Santos contestou a arbitragem e também o VAR da final do Campeonato Paulista contra o Palmeiras. Mesmo assim, o mandatário parabenizou responsáveis pelo apito, pela arbitragem. O presidente Marcelo Teixeira dos Santos não aprovou algumas decisões da equipe de arbitragem da grande final do Paulistão contra o Palmeiras. No primeiro gol, alviverde, marcado por Rafael Veiga de pênalti, a princípio, o juiz Rafael Klaus não tinha assinalado a infração sofrida por Endrick. Chamado pelo VAR, ele mudou a decisão. Teixeira contestou a marcação e ressaltou que na cobrança de tiro de meta de Everton, que encontrou Endrick no ataque, a bola estaria em movimento. Abre aspas, a gente não vê lance em detalhes, mas o trio de arbitragem foi muito bem, conduziu bem. O detalhe foi a decisão do VAR. O VAR chama e eles estão conversando. O próprio Rafael Klaus dá sinal de dar continuidade ao jogo. Nosso goleiro quase bate o tiro de meta. Dizem que a bola estava em movimento no tiro de meta, cobrado, portanto, por Everton. Independentemente dessas questões, não vi erros do Klaus. São detalhes que podem ocorrer. Ele poderia ter revisto essa questão da bola rolando, mas fui ao vestiário cumprimentá-lo. Mesmo assim, falou em tom ameno o presidente, portanto, do Santos, que acabou caindo na decisão do Paulistão frente ao Palmeiras. Ele reclamou, mas no final acabou amenizando a situação. Que bom que em outras situações fosse assim também. Depois de polêmicas, ao invés de guerra entre torcidas, discussões e brigas dentro do campo e nas arquibancadas, o técnico reclamou, fez uma reclamação, inclusive é a manchete desse material, dessa reportagem, mas depois foi até o vestiário adversário cumprimentar os comandantes, o técnico, a equipe técnica e os jogadores da equipe que acabou vencendo e tornando-se campeã desse ano do Paulistão. Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver uma confusão do lado de fora do estádio, bem no final da partida, que, segundo relatos, teria acontecido entre a própria torcida do Remo. O homem também aparece, infelizmente, caído ao chão, já sem vida. Ele não teve o seu nome divulgado. Portanto, de um lado, amenidades na decisão do Paulistão, onde o técnico, mesmo tendo na avaliação dele sendo de alguma forma prejudicado, ao final do jogo foi até o vestiário adversário cumprimentar o campeão. Já no Pará, no primeiro jogo da decisão do Paraense, do Campeonato Paraense, entre Remo e Paysandu, uma pessoa morreu no estacionamento pertinho do final da partida. Isso é muito triste e replica tanto nacionalmente como internacionalmente, de forma muito negativa para o futebol brasileiro. Internacional. Internacional, líder da ONU alarmado com tensões diplomáticas entre Equador e México. É aquela questão da invasão da Embaixada do México no Equador. E todos sabemos que a embaixada, toda a área onde está localizada a embaixada, a representação diplomática de um país em outro, aquela área jamais pode ser invadida, porque nada mais é que parte daquele país dentro de outra nação. Antônio Guterres pediu a ambos os países que busquem moderação e resolvam a crise por meios pacíficos.
forças de segurança equatorianas invadiram a Embaixada do México em Quito, na capital, para realizar a prisão de ex-vice-presidente. Para o secretário-geral da ONU, o ato representa desrespeito às normas internacionais. Para o secretário-geral da ONU, a decisão do Equador de entrar à força na Embaixada do México no sábado e prender um ex-vice-presidente do país andino sob acusações de corrupção representa o desrespeito a um princípio fundamental do direito internacional. Em um comunicado divulgado na noite de sábado, Antônio Guterres disse estar alarmado com a incursão pelas forças de segurança equatorianas na Embaixada Mexicana, localizada na capital Quito, que levou à detenção de Jorge Glass. O secretário-geral reafirmou o princípio fundamental da inviolabilidade das instalações e do pessoal diplomático e consular, sublinhando que este princípio deve ser respeitado em todos os casos, de acordo com o direito internacional. Segundo agências de notícias, o México concedeu asilo a Glass, que estava abrigado na embaixada, mas o governo do presidente equatoriano, Daniel Noboa, argumentou que as regras diplomáticas normais eram inválidas devido às acusações de corrupção que enfrentava. O líder da ONU ressaltou que as violações deste princípio comprometem a busca de relações internacionais normais que são críticas para o avanço da cooperação entre os Estados. A violação da embaixada e a prisão levaram o México a suspender as relações diplomáticas com o Equador. Governos da região também criticaram a incursão na embaixada, incluindo Brasil, Colômbia, Argentina e Uruguai. Glass estava na embaixada desde dezembro. Postagens nas redes sociais mostraram-no sendo levado por um comboio policial ao aeroporto da capital antes de ser levado de avião para a maior cidade do Equador, Guayaquil. Antônio Guterres apelou à moderação e pediu que ambos os governos resolvam as diferenças através de meios pacíficos. Segundo agências de notícias, a invasão à embaixada ocorreu após o México conceder o pedido de asilo de Glass na sexta-feira. O antigo vice-presidente enfrenta novas acusações de corrupção, tendo sido condenado em 2017 por aceitar subornos de uma empresa de construção brasileira em troca de adjudicação de contratos governamentais. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho. O bicho está solto. Que tenhamos então uma resolução pacífica, né? Para não trazermos também aqui para a América do Sul conflitos bélicos, guerras, confusões e mortes. É tudo do que não precisamos aqui no continente sul-americano. Não precisamos nem de longe de conflitos armados aqui, que começam num país e acabam se estendendo a outros, e de repente temos uma guerra na América do Sul. Que a resolução dessa questão seja sempre ponderada pelas partes. Ainda no internacional, vamos chamar direto de Nova York ele, o nosso correspondente Carlos Kaminski, que tomou aquele susto na última sexta-feira quando presenciou, sentiu na pele o que é um terremoto. Carlos Kaminski, você, direto de Nova York, que também tem outras informações relativas ao meio ambiente, a questão de eclipse, que deixará praticamente quase toda a nação americana, os Estados Unidos da América, às escuras, pelo menos do céu, na claridade que vem do céu, durante algum tempo. Kaminski, é com você. Podcast Bichos Tagarelas. Olá, Ricardo Veg. Olá, Fábio Marçal. Olá, Renato Rossi. Olá, Bichos Tagarelas. Aqui Carlos Kaminski, de Nova York. Depois do susto de sexta-feira que nós passamos aqui, especialmente eu, que nunca tinha presenciado um tremor de terra, né? De 4,8 na escala Richter. Na verdade, foram dois tremores, né? Um no período da manhã e outro no final do dia, por volta das 6 horas, com uma intensidade menor de 4,0 na escala Richter, mas foi o assunto do dia e do final de semana, esse terremoto que aconteceu aqui na nossa região. Mas tem outro fenômeno da natureza que acontece hoje aqui nos Estados Unidos, que é um eclipse solar total, que varrerá a América do Norte
bloqueando o Sol momentaneamente para milhões de espectadores ao longo de um caminho que se estende do norte do México até o Maine, lá na divisa com o Canadá. O último eclipse solar total que aconteceu aqui nos Estados Unidos foi em 2017. Teremos esse no dia de hoje e o próximo será apenas em 2044. O interessante da passagem de um eclipse solar total é que alguns fenômenos acontecem aqui no nosso planeta. A temperatura cai nessas regiões onde atravessa o eclipse e também pássaros e plantas podem agir de forma incomum. Outra coisa interessante é que poderemos acompanhar e observar planetas, né? Ou seja, que esse eclipse nos proporciona uma melhor visão durante o dia desses planetas e também a passagem de um cometa, o 12P Pons-Brooks, que orbita o Sol a cada 71 anos, ou seja, um fenômeno raro que muitas pessoas estão se organizando para ver no dia de hoje. O eclipse total, como eu falei, atravessará os Estados Unidos do Texas ao Maine, passando por várias grandes cidades, incluindo Dallas, Little Rock, Indianápolis, Cleveland, Buffalo e Burlington. O caminho da totalidade tem aproximadamente 115 milhas de largura e mais da metade da população do país vive a 250 milhas dele. Espera-se que milhões de americanos viajem para o caminho da totalidade. As autoridades pedem paciência para todos, porque provavelmente enfrentarão atrasos no trânsito e engarrafamentos nas principais estradas antes e depois do eclipse. Alguns lugares têm planejado receber esses visitantes há mais de um ano, mas outras localidades não têm estrutura suficiente para tanta gente que se programou para observar esse fenômeno da natureza. Uma outra preocupação que as autoridades estão alertando às pessoas que vão se deslocar para essas regiões será a possível interrupções temporárias da rede de celular, particularmente, pela grande concentração de pessoas em algumas regiões. A duração do eclipse também vai depender de onde a pessoa vai estar. O maior trecho da escuridão no caminho dessa totalidade está no centro e vai diminuindo quando vai passando pelas bordas aqui nas partes extremas dos Estados Unidos. O melhor ponto de observação ocorrerá em Torreón, no México, com duração de 4 minutos e 28 segundos. Mas muitas cidades aqui nos Estados Unidos terão até 4 minutos de escuridão total. Isso pode parecer pouco, para muitas pessoas, mas em comparação ao último eclipse, em 2017, ele durou apenas 2 minutos e 42 segundos. O eclipse é um fenômeno que acontece a cada 18 meses ou mais, que a Lua bloqueia completamente a luz do Sol em algum lugar da Terra. Mas muitos eclipses acontecem em partes remotas do mundo e é muito raro que tudo se alinhe perfeitamente. Então, é uma oportunidade que muitas pessoas já se programaram e se organizaram para ver no dia de hoje esse eclipse solar total aqui nos Estados Unidos. Essa informação, um forte abraço a todos. Grande abraço, Carlos Camins, que agora temos a participação primeira do Renato Rossi. Hoje o Renatão tem duas participações, uma agora
e depois, mais à frente, ele volta a falar conosco. Vamos a essa primeira participação do Renato Rossi. Grande abraço para o Renatão, sempre com informações de tudo que acontece na indústria automobilística, nos testes que são feitos com veículos aí pelas grandes montadoras, e o Rossi é uma das feras nisso e também dá seus pitacos extremamente importantes na geopolítica. Renato Rossi, na sua primeira participação aqui no Bichos Tagarelas de segunda-feira. Alô, amigos de Bichos Tagarelas, iniciando mais uma semana e desejando ao nosso grande amigo Fábio Marçal, que foi iniciador aqui do Bichos Tagarelas, que ele esteja já em pronta recuperação. Teve um problema médico e isso acontece com qualquer ser humano, não significa alguma incapacitação do nosso grande Marçal. Que ele volte já essa semana, se Deus quiser. Bom, nós iniciamos aqui o Bichos dessa semana falando um pouco sobre números de produção internacionais e de um grande grupo que tem 14 marcas no mundo estelantes, que atua aqui no Brasil e gasta verdadeiras fortunas em publicidade, nem sempre uma publicidade feliz. A última leva de publicidade de Stellantis em relação, por exemplo, à marca Citroën, para mim foi de uma grande felicidade. Também alguns vídeos que eu vi das picapes Ram, aquela velha história do machão sertanejo, todo tatuado. Aliás, eu não sei como é que fizeram tanta tatuagem nos dedos do cara, né? Que deve ser um negócio meio doloroso, inclusive, né? Eu acho que mais um pouco vai ter... Eu sou fissurado por aquela poesia de T.S. Eliot, que é o Homem Oco, né? Porque esses caras do sertanejo são muito ocos, esses bombados, né? Deveria ele, quem sabe, tatuar na mão dele essa maravilhosa poesia de uma profundidade total desse grande escritor norte-americano, que fala justamente da vacuidade. Olha, essa poesia é muito antiga, né? Eu acho que, não sei qual é o ano que o T.S. Eliot fez esta poesia, acredito que anos 30, eu acredito. Podcast Bichos Tagarelas. Na Universidade Federal de Goiás ocorreu a formatura da primeira turma graduada em Inteligência Artificial. Todos os alunos já estão contratados e os projetos da turma geraram R$1,5 milhão. A quinta turma conta com 40 alunos, dos quais 20 são mulheres. Portanto, acaba de se formar a primeira turma graduada em Inteligência Artificial na Universidade Federal de Goiás. Os resultados não podem ser melhores, já que todos eles estão contratados por empresas dentro e fora do Brasil. Durante a graduação, a turma recebeu R$1,5 milhão por projetos contratados por indústrias. Entre os alunos, 3 deles receberam individualmente mais de R$200 mil. A Universidade Federal de Goiás está recebendo grande apoio de empresas para novos projetos. Vale salientar que esse apoio voltado para o desenvolvimento de projetos é muito crescente. Foram R$30 milhões em 2022, R$50 milhões em 2023 e a previsão agora para 2024 é de R$60 milhões. A informação é do Valor Econômico. A quinta turma do curso de Inteligência Artificial começou na UFG, está com 40 alunos. Além do aumento no número de participantes, a presença de mulheres cresceu muito e isso é muito bom. Apenas uma mulher faz parte do primeiro grupo de formandos, pelo menos por enquanto. Agora elas são 20% dos estudantes. E é uma história tão legal que será destaque na prestigiada Brasil Conference at Harvard. A Brasil Conference é um evento atual realizado desde 2015 pela Comunidade Brasileira de Estudantes da região de Boston. Parabéns então para a Universidade Federal de Goiás e que muitas outras universidades públicas e também do setor privado se inspirem neste contexto, neste exemplo muito legal. O texto é de Alex Vinetsky
Ele é CEO da WOPE e diretor da P&D do grupo Stefanini de Soluções Digitais. O material foi publicado no site Terra, também com informações complementares do valor econômico. Parabéns a essa galera, mas fica aquela pontinha de preocupação de como ficará no futuro também essa outra problemática, aí sim uma problemática acerca daquelas pessoas que não terão acesso, não terão condições, por algum motivo, de buscar formação e capacitação na inteligência artificial. Amigos, iniciando mais uma semana de trabalho, e nós iniciamos então fazendo uma volta ao mundo aí, né? Dando as informações. Primeiro, evidentemente, sempre aparece a editoria internacional aqui no nosso podcast, né? Depois é a editoria brasileira e também pode haver lances locais e regionais. Mas vamos internacionalmente. Repercutiu as declarações do CEO, Chief Executive Officer do Stellantis, que tem 14 marcas no mundo. O Stellantis foi o primeiro colocada em lucratividade e também a grana operacional, que foi elevadíssima. Para vocês terem ideia, ela teve o lucro operacional do Stellantis antes das taxas, né? Quer dizer, a primeira lucratividade foi de 24 bilhões de euros em 2023, uma grana muito alta. E ela teve como lucro líquido, né? Tirada as taxas, tirada a depreciação, foi de 18 bilhões de euros. Agora, as declarações do Carlos Tavares surpreenderam, porque mesmo com o resultado desses, o Carlos Tavares mostrou um senso crítico muito aguçado, no sentido que ele disse que essa estratégia que ele mesmo implantou no Stellantis, quando o Stellantis passou a ser Stellantis, no início de 2022, vamos lembrar que um pouco antes era o Fiat Chrysler Automobiles, que foi dirigido durante alguns anos pelo italiano, né, um financista da mais alta capacidade, que era o Sergio Marchionne. Foi ele que expandiu esse grupo tremendamente. E, em seguida, com a morte do Marchionne, ocorrida em 2016, o Stellantis passa, então, a Fiat Chrysler Automobiles, passa a ser, a partir de início de 2022, ela passa a ser esse grupo, né? O Stellantis, quer dizer, o Stellantis com sede na Holanda e que não tem uma identidade, né? Uma identidade dela é global. Ela tem sede na Holanda, mas é uma transnacional na mais alta expressão, né? Dessa questão transnacional, de capital transnacional. Tem dinheiro de todo lado ali nesse grupo Stellantis. E são trilhões, né? Por isso que o grupo Stellantis consegue fazer o que faz no mundo. Inclusive gastando aqui no Brasil uma fábula de publicidade para convencer os brasileiros que alguns carros um tanto quanto medianos, como o Fiat Fastback e outros que ela está lançando, são maravilhas tecnológicas. Não são bons carros, mas longe de serem maravilhas, né? Agora, né, tem mérito, né? Por exemplo, vocês colocaram esse Fiat Fastback aí como um carro de sonho de uma classe emergente no Brasil. Não é o rico que compra os Fastback, o Mercedes-Benz GLC, GLE, o BMW X7, que tem o design original desse tipo de carro, de traseira truncada, frente imponente e tal. E a Fiat fez lá o Peter Fassbender, que é o designer, é um alemão, fez uma mescla ali, né, de design alemão, quer dizer, deu uma copiadinha legal nesses modelos aí da concorrência. São carros muito mais caros, né? Eu estou falando de um GLE Coupé que pode custar 700 mil reais, para um carro que custa cento e poucos mil reais e que não tenha nem a pose de um carro da Mercedes-Benz ou da BMW, né? Mas é um sintoma que
os produtos que o Stellantis faz agradam, né? Porque esse Fiat Fastback tornou-se em pouco tempo, também graças a uma barreira tremenda de publicidade visível na internet, ele tornou-se um sucesso de vendas. Agora, a publicidade, com certeza, desses Stellantis peca por um certo excesso e falta de graça, né? Convenhamos que colocar sertanejo parrudo, mesmo que ele seja piloto de não sei o que, para fazer uma publicidade da RAM, da Rampage, que a RAM é o fabricante de picapes enormes nos Estados Unidos da América, chamadas picape heavy duty, que são para trabalho pesado, né? São picapes são usadas também, por exemplo, no patrulhamento dos campos de petróleo no Texas, são usadas pelos ruralistas norte-americanos e também por toda aquela classe de consumidor do interior dos Estados Unidos que usa muito a rodovia, porque ou mora em fazendas, toda aquela região do meio oeste americano, porque continua morando no uptown e trabalha no downtown, né? Quer dizer, mora fora da cidade e trabalha na cidade. O que isso consumiu, essa arquitetura norte-americana baseada nas highways, nas grandes estradas, Estados Unidos da América se desenvolveu em volta das estradas, é um negócio que hoje é poluidor, é desnecessário e é um negócio absurdo um cara morar cento e tantos quilômetros da cidade e trabalhar na cidade durante o dia, né? Claro que tem os trens, os commuter trains, que são trens de subúrbio, mas grande parte dos americanos usam a highway, a rodovia, aquelas rodovias de 4, 6, 12 pistas, 20 pistas, não tem limites, usam aquilo para seu deslocamento diário, né? E ali essas grandes picapes são utilizadas também como até pela formatação, são carros de quase 6 metros de comprimento, como a Ram 1500, Ram 2500, tem a 13500, que aqui no Brasil até exige carteira de caminhoneiro para ser guiada. Então essas grandes picapes são também o veículo do uso do dia a dia, né? E por que eu estou citando a RAM também? Porque a RAM vai de encontro à abertura do comentário. Eu falava que a lucratividade enorme do Stellantis veio desta opção do Carlos Tavares e do Stellantis de produzirem menos e ganharem mais lucro unitário. Mesma coisa que a Mercedes-Benz fez, que outras marcas elitizadas fazem, sabendo que no mundo tem gente a fim de pagar qualquer preço pelo status, pela diferenciação social, para ter um carro, afinal, também de uma qualidade muito superior, que não é o caso da RAM. As picapes da RAM são boas picapes, já andei em toda a linha RAM, já testei a 1500, a 2500, já viajei com a 3500, porque eu tenho carteira de categoria D, pude viajar com ela aí nas rodovias de São Paulo, e, enfim, bons carros, sem dúvida nenhuma, carros de boa dirigibilidade, mas o Carlos Tavares pisou no acelerador da RAM, né? Porque as RAMs são muito caras, aqui no Brasil custa uma nota, e nos Estados Unidos da América também, ou seja, ele produz menos, o Stellantis produz menos e ganha mais unitariamente, não é? Só que essa estratégia, ela está levando também o Stellantis a perder mercado, o Stellantis perdeu muito mercado em 2023, sendo o rei da cocada preta, o rei da lucratividade, porque produzindo menos, tem outras montadoras que produzem muito mais e os chineses estão tomando mercado, eles estão produzindo para todos os segmentos de mercado. Dê uma olhada nessa BYD que está no Brasil, com 2 veículos fazendo sucesso, o Dolphin, o Mini Dolphin, que não é Mini Dolphin coisa nenhuma, ele é o Seal, desculpem, ele é o Seagull, né, o Gaivota, no mercado chinês. É o carrinho de entrada deles lá que custa $17.000 na China, aqui é vendido em torno de 120 mil. Mas os caras já estão falando, vão fazer picape grande no Brasil, já trouxeram também o sedã, que é o Seal, o Foca, né? Um sedã extremamente bonito, competente, 531 HPs. Eles estão atirando para tudo que é lado, botando fábrica em tudo que é lugar do mundo, mas com produção, para grande produção. Mesmo aqui no Brasil,
as duas fábricas da BYD, lá em Camaçari, e da Great Wall Motors, que está em Iracemápolis, era a fábrica da Mercedes-Benz, tem capacidade, as duas de produção vão ter já em 2026, de mais de 200 mil carros por ano, se os chineses quiserem. Vão inundar o Brasil com carros chineses. Enquanto que a estratégia da Stellantis, de outras marcas, é produzir menos. A Renault também entrou nessa e está se dando, não está se dando muito bem. Porque a Renault não tem um nome no mercado elitizado que permita a Renault cobrar uma grana preta de carros que são bons, mas que não podem custar tanto como a Renault está pedindo. É o caso, por exemplo, do Renault Megane elétrico que ela vende no Brasil com preço muito elevado. Então o cara pensa, pô, eu vou pagar mais de 300 mil por esse carro da Renault Megane elétrico, quando eu posso comprar o BYD Dolphin, que é ótimo, ou posso comprar o Ora, que é elétrico também, da Great Wall Motors, que é muito bom de dirigibilidade, por um preço irrisório, perto do preço do que custa o Megane elétrico, que aliás vendeu pouquíssimo no Brasil. Mas é a estratégia da Renault também, produzir menos e ganhar mais unitariamente. E aí, só para nós encerrarmos, o Carlos Tavares fez uma meia-culpa, né, essa semana passada, agora para a imprensa, na imprensa europeia. Ele disse que está preocupadíssimo com a perda de mercado na Europa, perderam muito, 20% a menos em vendas é muito, foi o grupo mais lucrativo, mas o que mais perdeu o mercado. Isso é preocupante, porque não pode continuar por essa estratégia há muito tempo de produzir menos para ganhar mais. Chega um momento que aquele grupo que compra está exaurido. Já comprou e o grupo de massa, que é o grupo majoritário de consumidores, pulou para os chineses. Está comprando carros mais baratos. É o caso do sucesso de dois SUVs chineses no mercado europeu. Um deles eu andei essa semana passada. Fiquei 2 dias com o carro, que é o GWM, o, esse SUV, que é o Avol, que é ótimo, é muito bom. Excelente. Só eu peguei um modelo porrada, o GT com 400 HPs. Também a chinesada exagera na potência, que eles querem provar que eles sabem fazer carros potentes e velozes. Eu não vejo sentido nenhum em botar 400, 500 HPs numa picape, que é também mais ou menos a cavalaria que tem as picapes a combustão da linha RAM do Stellantis. Eu acho que é cavalaria excessiva para veículos que vão acabar lá na propriedade rural. Nem pode passar muito de pé, vai assustar o boi, né? Vai dar um ataque cardíaco num boi lá que vale, numa vaca que vale 6 milhões de reais, e é um horror isso aí. Vaca não gosta de veículo passando em alta velocidade, detesta. Então não é por aí. Os veículos que vão para o uso rural no Brasil, por exemplo, eles precisam andar bem com tração low, com tração 4x4 engatada nas pirambeiras do Brasil. Ninguém vai andar em alta velocidade em terrenos absurdamente ruins. Mas a potência também está cada vez mais aí também no segmento de picapes. A RAM é a mestra de botar picapes extremamente agressivas no desempenho e na cavalaria aqui no mercado mundial e no mercado brasileiro. Mas cobrar muito por unidade, o Carlos Tavares fez essa autocrítica. Ele disse que não pode mais perder mercado e tomou já a iniciativa, né? Agora eles vão entrar também no mercado do carro elétrico de menos preço, básico. Fizeram uma associação muito forte com a Leapmotor, que é quase uma montadora iniciante no mercado chinês, está produzindo excelentes carros pequenos por preço muito competitivo. E o Carlos Tavares espertamente se associou à Leapmotor para não ter um gasto bilionário de desenvolver carros elétricos. Já vai pegar o produto pronto, desenvolvido, vai botar o badge lá das marcas da Fiat e outras marcas e vai vender esses carros elétricos nos mercados periféricos e no mercado europeu. Então, provavelmente vai ter aí Fiat elétrico em 2026 no Brasil, que não é o Fiat, é carro produzido pela Leapmotor. Claro, com participação também de marcas do Stellantis como a Fiat, né? Que também contribui com a sua engenharia. Então, mudança de rumos, né? O Carlos Tavares, o CEO do Stellantis, diz que quer agora começar novamente a atingir um mercado mais de massa, produzindo mais
cobrando um preço justo, mas não produzindo menos para cobrar muito mais. Novo encontro amanhã. Podcast Bichos Tagarelas. Valeu, galera. Bichos Tagarelas fica por aqui. Eu sou Jefferson Souza. Obrigado pela sua companhia. E nós estamos torcendo para que o nosso comandante Fábio Marçal, ele que é o âncora titular aqui do Bichos Tagarelas, retorne o mais breve possível. E isso deve acontecer nas próximas horas, se Deus quiser. Isso vai acontecer. Um abraço grande também para o Renato Rossi, ele que é um mestre conhecedor de tudo sobre a indústria automobilística, sobre aquele exercício de testagem de veículos que ele tem a oportunidade de fazer ao longo da sua vida e também fazendo comentários geopolíticos muito inteligentes e aprofundados durante a sua participação aqui dentro do Bichos Tagarelas. Da mesma forma, um abraço grande para ele, Carlos Kaminski, sempre direto e reto de Nova York, a capital do mundo nos Estados Unidos, e do meu amigo de todas as horas, Ricardo Veg. Amanhã tem mais Bichos Tagarelas. Abraço grande de Jefferson Souza para todos vocês. Você ouviu o podcast Bichos Tagarelas com Fábio Marçal, Ricardo Veg e gente convidada.